primeiro de tudo, eu abracei a causa animal. Eu não fui eleito pela causa animal, né? Não saí fazendo campanha falando, olha, vote no Everton da causa animal. Não. Mas eu senti que a causa animal era uma causa com grande deficiência aqui na cidade, uma causa que precisava de ajuda. E conversei, chamei o pessoal da causa animal, conversei com o prefeito várias vezes. E aí, no comecinho, eu saía muito contente, sabe? Porque eu falava, nossa, olha, Valdecir, ele, um bom prefeito, ouvinte, escuta, chamava secretário, vamos fazer. Só que aí eu comecei a ter a revolta, que é a revolta hoje que a maioria da população tem a nível nacional, e a fama, e aí entender a fama que o político tem de enrolar as pessoas, sabe? Eu falei, cara, eu tô sendo enrolado, né? Porque foi passando um tempo e nada saía do papel, nada saía de nada. Não é possível, né, que tá acontecendo isso. E aí, não só isso, como várias outras ações, a gente foi conversando e eu via a dificuldade que era do executivo escutar, absorver e transformar isso em ação. Eu percebia que estava todo mundo um pouco perdido. Só que ao mesmo tempo ninguém queria ajuda. E aí foi passando até em um momento em que começou a faltar papel higiênico, produto de limpeza nas escolas. Caramba. Eu acho que foi o meu primeiro vídeo que, né, minha primeira fala, que depois eu fiz um corte que postei que eu acho que repercutiu. E eu falei que era inadmissível faltar papel higiênico e produto de limpeza nas escolas. Eu fui muito categórico na fala, porque de fato é inadmissível, mas é aí que está o porém. Todas as minhas falas de críticas e falas mais duras na tribuna acerca do executivo, do prefeito, da administração, todas elas têm base. Nunca que eu cheguei lá para falar sem antes ter tentado conversar, falar, trocar ideia, analisar e pesquisar. Da questão da falta de papel higiênico, nós fizemos reunião na Câmara 2 vezes. E eu cheguei a perguntar para o secretário, que é o Rodrigo Marçom, que era o secretário, agora ele está chefe de governo, secretário de governo, mas ele era de administração e finanças. Qual que é o problema? Nós lá na reunião, eu e outros vereadores. Aí veio um monte de desculpa. E, cara, eu sou uma pessoa muito prática. Responde. É isso. Não tem problema se é isso. Então vamos tentar resolver. E a resposta, depois de muita insistência ali, eu usei minhas artimanhas de advogado, foi simples. A gente teve um problema, esquecemos de fazer a licitação. Putz. Assim, não dá, né, cara? Você quebra, impossível, né? A gente está falando de administração pública, de escola. As professoras estavam falando que estava dando papel higiênico para o aluno, rolava 2 voltas, entregava na mão do aluno para o aluno ir se higienizar no banheiro, porque não tinha papel suficiente. Lavando louça lá com veja, porque não tinha detergente. Falei, não pode acontecer. Faz a contratação emergencial. Fizeram meia boca e continuou faltando. Então eu ia, e não estou falando de algo que contaram. Eu, inclusive, fui junto com o André em várias escolas e em várias creches para saber o status, como que estava. Cara, faltou durante muito tempo. Aí que eu cheguei e falei na tribuna. É inadmissível. A gente não está falando de um prefeito que caiu de paraquedas. Ele foi vereador, foi presidente da Câmara, sabe? A gente não teve uma transição sadia no governo, né? A eleição justamente ela acontece em outubro, para quando o prefeito ele já vai assumir em janeiro, ele já começa a planejar e fazer a transição. Ou seja, nomeia os secretários já vão conversar com os secretários que estão ali no executivo naquele momento, para se preparar para janeiro, tá todo mundo já ordenado, sintonizado por dentro dos assuntos, para não acontecer isso, sabe? Então, assim, foi uma falha grotesca da administração. E aí eu falei, né? Porque, inclusive, o meu papel é esse, né? Era esse como vereador. Sim. Começou ali. Beleza, ótimo. Nunca tivemos o prefeito chamando, ligando. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar? Aí veio o atendimento veterinário, que era a única coisa que a gente tinha no municipal. Suspenderam o atendimento veterinário. As protetoras, cara, faz rifa,
sabe, direto para poder atender os animais. Faltou. Aí eu fui conversar com a secretária falou assim, olha, Everton, de 30 a 45 dias vai ficar suspenso, porque a gente vai fazer a regulamentação. Falei, não, beleza, entendo perfeitamente, ela me mostrou, falei, concordo. Teve essa regulamentação? Nunca. Nunca teve. Então, de janeiro, fevereiro, março, abril, foi maio. Suspendeu o atendimento, caramba, não voltaram e não quiseram voltar. Você ia conversar, você percebia que não tinha nem movimentação para poder solucionar o problema. Mais uma situação. Vamos conversar a respeito do aumento do repasse dos ônibus para os estudantes universitários, que é difícil para o camarada pagar a faculdade e pagar o ônibus. Vocês não têm intenção em aumentar? Não temos intenção de aumentar. Cara, hoje, para você ser um gestor público, você precisa ter sensibilidade. Muitas vezes você vai falar não. A maioria das vezes você vai falar não. Só que existem formas de você falar não. E existem jeitos de você fazer com que o não talvez se torne algo bom de ser ouvido pela outra parte. Como, por exemplo, você não consegue chegar nos 90% o reajuste do ônibus, mas o que você pode fazer? Olha, esse ano a gente vai aumentar 5% ou 10%. O próximo ano nós vamos rever, vamos tentar aumentar mais 5 ou 10. É o que a gente consegue. Ninguém está pedindo um milagre, mas o gestor ele tem que ter essa sensibilidade. E faltou muito isso. Então, assim, não teve conversa e nem intenção em aumentar o repasse. Então, tudo isso foi gerando uma frustração. Porque além da gente ter problemas na gestão, né, de sensibilidade, de tato, a gente também não tinha ninguém querendo ouvir. Então você não... Para conversar com o prefeito, cara, uma vez eu consegui uma PAC, né, pro esporte, e a PAC tinha período para cadastrar, não conseguia agendar, não conseguia falar com o Valdecir. Aí fui lá com a chefe de gabinete e falei, olha, eu preciso que marque uma reunião para mim. Urgente, por quê? Tem até tal data para cadastrar a PAC. Eu vou ver aqui, eu tenho... olha, daqui 40 dias. Putz, e você era vereador. O vereador. Imagina como bonito esse que quer conversar com você. Mas Bianca, 40... Meu, não tem como. Eu falei, é urgente. Tipo, aí ela, para 28 dias. Pô, meu, eu sou vereador, cara. Sabe, a gente tava falando, não vou falar, eu não vou conversar, não vou contar a historinha pra ele. E nem se fosse munícipe também, né? Exatamente, 28 dias pra atender, nossa, pô. Eu juro por Deus, eu fiquei muito bravo, Aí eu fui conversar com o Cante, que é o único vereador que tinha mais acesso ao prefeito 24 horas por dia. Sim. E muito solícito, inclusive. O Cante sempre foi muito solícito, sempre quis ajudar muito. E aí ele falou, não, Everton, vamos aqui, ó, conversar, eu vou... No dia seguinte ele falou assim, ó, vem aqui na prefeitura, você vai conversar hoje com o Valdecir. Beleza, fui lá na prefeitura. Quem disse que eu consegui conversar? Não consegui. Aí já tava desistindo já. Aí o Cante, viu, vamos almoçar no Osvaldo. Aí eu fui lá almoçar no Osvaldo. Aí enquanto nós estávamos almoçando, acabamos de almoçar, o prefeito chegou. Enquanto, cara, o Valdecir estava comendo, eu estava falando para ele sobre a PAC. Caramba. Entendeu? Por quê? Porque não pôde atender o vereador no gabinete. Falei da PAC, fizeram o cadastro? Não. Receberam a verba? Não. Então, por isso que eu falei, são coisas que começaram a frustrar. Então, a dificuldade de falar com o prefeito, a dificuldade dele nos ouvir. Então, tudo isso não veio... nossa, o Everton criou uma raiva, uma perseguição. Não é perseguição, né? Não é nada de forma gratuita. Sim. Várias situações, até porque... Eu sempre falo, eu não tenho nada a ver com a pessoa do prefeito, e sim com o prefeito, né? Eu não faço parte do círculo de amizade dele, eu não faço parte da família dele, a minha relação é inteiramente política. E quando eu faço alguma análise, essa análise, ela é política.